Olá! Sabe, quando a gente pega um projeto que parece super complexo, o grande segredo é quebrar ele em partes menores, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. O desafio de hoje é um daqueles projetos faça você mesmo que são super divertidos. A gente vai construir um carrinho de controle remoto, do zero mesmo, usando um Arduino. E para começar, nesta primeira parte, nosso foco vai ser montar a estrutura principal, o chassi do carro e, o mais legal, já fazer ele se mover, ainda que com um controle com fio. Beleza? Então vamos lá. Para começar essa jornada, a gente precisa primeiro entender uma peça que é tipo a base de tudo na nossa bancada de eletrônica. Antes de sair montando tudo, tem um passo essencial. Como é que a gente conecta os componentes sem precisar de solda? Bom, é para isso que existe a protoboard. Pensa nela como se fosse um Lego para eletrônica, sabe? Uma placa cheia de furinhos onde você só espeta os componentes. É perfeita para a gente testar ideias bem rápido. E o grande truque dela tá por dentro. O que não dá para ver é que por baixo desses furinhos existem trilhas de metal. As fileiras horizontais, no meio da placa, estão todas conectadas. E as colunas verticais, nas laterais, servem para distribuir a energia. Então, para fazer uma conexão é moleza. Espetou um componente e um fio na mesma fileira, pronto, está conectado. E é com essa simplicidade que a gente monta o circuito. Agora que a gente já sabe como conectar as peças, vamos dar uma olhada nos sistemas principais do nosso carrinho. Pode não parecer, mas para esse carrinho andar, ele na verdade depende de dois circuitos elétricos que trabalham juntos, mas são separados. De um lado, a gente tem o circuito de controle, que é o cérebro da operação. Ele usa pouca energia só para alimentar o Arduino e ler o joystick. Do outro lado, tem o circuito de potência. Esses são os músculos. Ele precisa de muito mais energia para fazer o que importa de verdade: girar os motores e mover o carro. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria e os componentes, tá na hora da parte mais legal: botar a mão na massa e montar tudo. Os primeiros passos são bem diretos. Primeiro, a gente vai fixar a ponte H no chassi. A ponte H é tipo um gerente para os motores, sabe? É ela que vai receber os comandos do Arduino e dizer para os motores se eles devem girar para frente e para trás e com qual velocidade. E claro, a gente já prende também o pack de pilhas, que é a fonte de energia para essa força toda. Depois, a gente monta o cérebro da operação, a placa Arduino. Aí, conectamos ela na ponte H para que ela possa, de fato, dar os comandos. E aqui tem um detalhe super importante: conectar o fio terra, o GND, dos dois circuitos. Sem essa conexão em comum, o cérebro não consegue conversar com os músculos. Eles simplesmente não se entendem. Olha só, essa tabela é basicamente o nosso mapa do tesouro. Ela mostra exatamente qual pino do Arduino vai em qual lugar. É o nosso guia de montagem para não ter erro na hora de conectar tudo. Certo, a parte física está montada, mas por enquanto o nosso carrinho é só um monte de peças juntas. O que vai dar a alma, a vida para ele, é o código. E o código do Arduino tem basicamente 3 trabalhos. Primeiro, ele precisa ler o que o joystick está mandando. Segundo, com base nisso, ele tem que calcular a direção e a velocidade. E terceiro, ele tem que comandar os motores para fazer exatamente o que foi calculado. É um ciclo que se repete sem parar milhares de vezes por segundo. Então, o primeiro passo do código é ficar o tempo todo perguntando: e aí, joystick, qual a sua posição? Ele lê a posição física dos eixos X e Y e transforma isso em um número, que vai de 0 a 1023. E tem um truque bem legal no software para o botão do joystick. A gente programou ele para funcionar como um interruptor. Apertou uma vez, ele ativa o freio. Apertou de novo, ele solta o freio. Bem mais prático do que ter que ficar segurando, né? Agora, para fazer as curvas, o nosso carro não tem um sistema que vira as rodas como um carro de verdade. A técnica aqui é outra, é a chamada direção diferencial. Pensa num tanque de guerra. Para virar, ele não diminui a velocidade de uma das esteiras. É exatamente o que o nosso código faz. Ele calcula o quanto precisa frear o motor do lado de dentro da curva para fazer o carro virar. Mas aí surge uma dúvida importante. As saídas digitais do Arduino são meio 8 ou 80, sabe? Ou estão ligadas ou estão desligadas. Como é que a gente faz para dizer para o motor ir, sei lá, na metade da velocidade? A resposta para isso está num número mágico: 255. No universo do Arduino, quando a gente fala de controle de velocidade, 255 significa 100% de potência. Aceleração total.
E o segredo para chegar em qualquer valor entre 0 e 255 é uma técnica chamada PWM. Pensa no interruptor de luz que você liga e desliga muito rápido. Se você deixar ele mais tempo ligado do que desligado, a luz parece mais forte, certo? O PWM faz exatamente isso. O Arduino manda pulsos de energia tão rápidos que o motor não percebe que está ligando e desligando. Ele só sente a potência média. E variando a duração desses pulsos, a gente consegue simular qualquer velocidade. E aí chega o grande momento. O código está carregado no Arduino, as baterias estão conectadas, a gente vira a chavinha e o carro ganha vida. Ele anda para frente, para trás, vira para os lados, tudo respondendo ao joystick. É uma sensação incrível ver o hardware e o software trabalhando em perfeita sintonia. Missão cumprida. Bom, por enquanto. Porque tem uma limitação bem óbvia, né? O carrinho funciona, é verdade, mas ele está preso por um fio. Ele tem uma coleira. A grande questão agora é como a gente corta esse fio? Como a gente torna ele de fato um carro de controle remoto? Bom, isso é assunto para a próxima parte do nosso projeto, onde a gente vai entrar no mundo das ondas de rádio para dar liberdade de verdade para o nosso carrinho.